Olá, esta é a questão 20 do vestibulinho da ETEC, que aconteceu no primeiro semestre de 2024, com matrícula no segundo semestre também de 2024, e o tema é calor, um tema de ciências. Antes de iniciar a resolução da questão 20, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática e ciências para as pessoas interessadas no vestibulinho da ETEC. Então vamos lá à resolução da questão 20, que diz o seguinte: a temperatura ambiente confortável para o ser humano fica em torno de 20 graus a 35 graus Celsius. Por sua vez, a temperatura ideal do corpo humano é de 36,5 a 37 graus Celsius. No corpo humano, há receptores que captam a variação de temperatura e, que isso nós chamamos de calor, né? Variação de temperatura, e ativam mecanismos para regular a temperatura do corpo. Logo, manter a temperatura corporável estável tem-se que produzir ou perder calor. Tá? É isso que a gente fala, né, no termo científico, vamos dizer assim. Né? A gente chama popularmente calor só o aumento da temperatura. E não, é quando troca, né? Quando dois corpos trocam a troca de temperatura, né? Um preenche a temperatura, um absorve a temperatura do outro, isso que nós chamamos de calor, tá? Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente a frase apresentada. Vamos lá. Em um dia muito quente, um dos mecanismos de troca de calor entre o corpo o ambiente, entre o corpo e o ambiente, é a sudorese, né? Que é suor mesmo, né? Sudorese. Por meio aí está lá o item 1, que a gente precisa preencher, da água presente no suor. Nesse processo, a água, aí está lá o item 2, tá? Calor do corpo e, consequentemente, aí o item 3, a temperatura corpórea. Bom, então vamos lá. O item 1 a gente precisa preencher, né? Então ali a sudorese, né, que é a troca de calor entre o corpo, né, o corpo humano e o ambiente. Então isso tem um equilíbrio da temperatura, né? Então uma está alta, a outra está baixa. Então essa troca de calor, que é o que está falando no texto lá, tá? Obviamente que a gente está falando de sudorese, de suor, tá? Então isso aí é evaporação, né? É a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Isso que nós chamamos aí no caso aí cientificamente, da sudorese, tá? Então, significa dizer que nem a alternativa B e nem a alternativa A, que é o condensação, é o contrário, tá? Disso aí, de evaporação. E aí, agora nós vamos ver o item 2, tá? Pensando nesta ideia. Bom, como ele falou um pouquinho aí no texto, né, no texto aí de cima aí, da parte da troca de temperatura e tal, tá? Ele fala um pouquinho sobre essa parte, né, de manter e tal, o corpo e tal, e os mecanismos da troca de calor, no caso aí no caso aí do corpo, né, do calor do corpo, ele absorve a temperatura do meio ambiente, né? Por isso que tem essa troca de temperatura, tá? E aí, nessa situação, que é o item 2, nesse processo, a água absorve, né, o calor do corpo, tá? Então, já eliminamos a alternativa B, não libera, ela absorve para que isso tenha uma troca de temperatura, tá? Por isso que fala, igual falou aqui, ó, manter o corpo estável, né? Tem que ter essa troca de temperatura. Então, um absorve a temperatura do outro, tá? E aí, o item
3, tá? Nesse processo, lendo o texto, tá? A água absorve o calor do corpo e, consequentemente, aí a temperatura aumenta ou diminui. Então, pelos termos da ciência, quando tem uma troca de corpo, igual, por exemplo, quando você coloca um copo de café, cientificamente ele esfria, porque ele está quente, ele troca a temperatura com o meio ambiente, por isso que o café está quente e o ambiente está frio. Então, a tendência é um aumentando e outro diminuindo a temperatura. É a mesma coisa que acontece aqui, né? Então, assim, consequentemente, né, essa temperatura ela tem que diminuir, né? No caso do corpo, se está quente em relação ao meio ambiente, ela com a evaporação, né, a sudorese, ela tem que diminuir essa temperatura. E isso corresponde à alternativa D. Tá? É um tema que já caiu bastante aí na ETEC, então é importante se apropriar desses temas aí, tá bom? Então é isso para a questão 20 do vestibulinho da ETEC de 2024. Um abraço a todos, até!